King Yak é tão azarado que foi atingido por uma doença única, uma doença que só ele foi diagnosticado. O que pior é que ele vai morrer em 6 meses, sua vida inteira. Isaac apenas cooperou com a escravidão, nunca tendo a chance de aproveitar os prazeres da vida. O pensamento de que ele morreria virgem foi o que realmente o devastou, como se fosse para esfregar sal na ferida. Ele ganhou um prêmio de loteria no mesmo dia em que foi diagnosticado com esta doença rara. No final, embora ele tenha morrido e reencarnado como um esqueleto careca no submundo, um filho de classe inferior, monstro, agora seu trabalho era acabar com todas as forças rebeldes que ameaçavam o reino demoníaco. Então ele fez seu trabalho diligentemente e erradicou a ameaça, uma vez que ele trouxe prosperidade para os demônios que estavam à beira da ruína. Ele se tornou reverenciado como soberano imortal do submundo e ganhou o título de grande rei demônio, Rei Isaac. Embora seu nome seja Yak, esses caras sempre o pronunciam errado e o chamam de Isaac de qualquer maneira, enquanto ele aproveitava toda a atenção que estava recebendo. Não era seu objetivo principal para começar. Ele teve que deixar este lugar para perseguir seu objetivo final. Seu objetivo final era se transformar novamente em humano, pois ele apenas queria experimentar as sensações de comer e sentir dor. Prazeres e lutas simples que ele havia sido negado por muito tempo. Então ele visitou o reino divino com a cabeça decepada do líder da força inimiga, um sinal claro de que ele havia completado a tarefa atribuída a ele, com a qual ele havia cuidado de todas as facções que desafiavam os deuses, assim como prometido. Agora ele esperava que os deuses cumprissem sua parte do acordo, bem como escrito no contrato. Agora era a vez de Deus realizar seu desejo de transformá-lo novamente em humano. Os deuses estavam absolutamente pasmos. Esse cara tinha literalmente concluído uma missão em apenas alguns anos, uma que deveria levar pelo menos 500. Aparentemente, os deuses nunca tiveram a intenção de transformá-lo de volta. Eles apenas lhe atribuíram uma tarefa impossível para que ele permanecesse seu escravo pelo resto de sua existência. Mas nosso amigo esqueleto não estava disposto a deixar isso passar. Ele deixou claro que não toleraria mais atrasos e exigiu que eles cumprissem sua parte do acordo. Os deuses tentaram insistir que ele lhes fizesse um último favor, apenas mais uma tarefa que Yak tinha que fazer, mas é claro que S.O. não era um idiota com um crânio oco. Percebendo seu esquema, ele ficou absolutamente furioso, pronto para confrontá-lo. Se eles se recusassem a ouvir, ele começou a exalar um poder imenso, uma força tão aterrorizante que até os deuses estremeceram em pânico. Escória, os deuses uniram forças e lançaram um feitiço poderoso que selou todas as habilidades de Yak. Aparentemente, os deuses tinham escrito o nome de Yak em alguma criatura estranha parecida com uma centopeia. O nome de quem quer que estivesse escrito naquela coisa ficava completamente imobilizado. Não importa o quão poderoso eles fossem, era a arte H de classe mais alta, uma técnica que os deuses normalmente usam para zelar desastres como o nosso garoto. Então os deuses começaram seu mojo final para selar Yak naquele inseto pela eternidade. Mas foi quando Yak decidiu que se dane. Ele preferia se autodestruir do que se tornar uma lagarta insignificante que nem tem cabelo. A energia ao redor dele começou a se intensificar e, eventualmente, uma explosão massiva abalou todo o reino divino. Quando a poeira finalmente baixou, nosso amigo esqueleto não estava em lugar nenhum. A única coisa que restou no chão foi aquela pequena lagarta que deveria conter a alma de Yak. Ver a lagarta os fez acreditar que o feitiço que eles lançaram realmente funcionou e que a alma do rei demônio estava selada. Agora que o rei demônio se foi, eles tinham certeza de que não haveria obstáculos em seu caminho e que eles se recuperariam mais fortes do que nunca. No entanto, um dos deuses mais sábios os avisa para não ficarem muito confortáveis. Eles não podem se dar ao luxo de baixar a guarda. Quem sabe quando outro desastre do calibre de Yak pode nascer. Então ele cria um plano para criar o recipiente perfeito para um santo no ser humano reino e exterminar todos os últimos demônios. Mas outro Deus aponta que isso seria um empreendimento gigantesco, que drenaria o poder de quem se voluntariar para criar esse chamado santo. Ainda assim, o Deus voluntário garante que não será tão difícil. Tudo o que ele precisa fazer é encontrar a alma certa para colocar dentro do corpo do santo. Quanto ao insolente rei demônio esqueleto,
Os deuses têm certeza de que o prenderam nesta lagarta e estão ansiosos para torturá-lo como um inseto por toda a eternidade. Agora vamos mudar para a perspectiva do nosso garoto. Depois de ser enganado por aqueles deuses de lixo, ele se vê reencarnado no corpo de um bebê. Ele não tem ideia de como isso aconteceu. A única explicação que faz sentido é que aqueles bastardos de alguma forma bagunçaram o selo. A empregada que estava por perto se anima de felicidade quando percebe que o santo acordou. Mas quando Isaac olha mais de perto para esses servos, ele rapidamente percebe que eles não têm boas intenções. Então, um dos servos puxa um alimentador cheio de um líquido verde suspeito. Vendo isso, deixa Isaac em um frenesi absoluto. Ele está apavorado com o pensamento de que está prestes a morrer novamente logo após nascer e não tem ideia do porquê ele deveria morrer novamente. E assim o bastardo, segurando o alimentador cheio de veneno, dá ao nosso garoto um sorriso torto e se desculpa pelo que está prestes a fazer. Assim que o servo tenta colocar o mamilo na boca de Isaac, o pobre rapaz desvia disto, torcendo o rosto para a esquerda e para a direita. Os servos começam a entrar em pânico sem saber por que o santo está recusando-a alimentação. Isaac claramente tem suas razões. Depois de finalmente se tornar humano, ele não quer arriscar morrer comendo algo que parece suspeito como o inferno. Além disso, ele quer descobrir como diabos ele se tornou humano. Em primeiro lugar, é quando os servos chamam Isaac pelo mesmo nome que todos no submundo e os deuses costumavam chamá-lo. Isaac fica absolutamente assustado quando as palavras penetram. Ele se lembra que Isaac é apenas a outra pronúncia de seu nome real. Isaac até os deuses usaram quando selaram, já que eles deram o nome errado. Essa é provavelmente a única razão pela qual ele não foi selado e, em vez disso, ele acabou reencarnado em um corpo diferente com o mesmo nome. Isso traz um sorriso perverso mas alegre em seu rosto. Pensar que aqueles idiotas falharam em selá-lo. Os servos aproveitam esta oportunidade e enfiam o bico do alimentador em sua boca. Ambos os servos fazem o seu melhor para manter o alimentador no lugar, mas o bebê é muito forte e continua resistindo. Eventualmente, Isaac relaxa e para de lutar. O gosto que ele está sentindo é como beber suco de vegetais, o que significa que não é veneno, mas com o quão horrível esse suco tem gosto, ele honestamente prefere arriscar com veneno. Então ele começa a sentir algo sinistro entrando em seu corpo. Parece que realmente havia algum tipo de substância tóxica misturada. Narração: a cena transita para o Império Sagrado, templo central de Ela. Lá vemos um velho idiota sorrindo, sentindo-se satisfeito que Isaac, que deveria ser um dos candidatos a santo, deve estar empurrando margaridas agora. Naquele momento, o homem de autoridade, o imperador do Sacro Império, Alexander Eatif, cruza o caminho com este velho idiota. O bispo Alexandre está realmente visitando o templo para ver o candidato a santo da casa de Yeshua, que, é claro, é nosso garoto. O bispo e seus discípulos não se esqueçam de abaixar suas cabeças na presença da autoridade absoluta. Alexandre então começa a questionar o velho sobre o motivo de sua visita. O velho idiota finge este sorriso e afirma que veio cumprimentar o candidato a santo da casa de Yeshua, e ele tem certeza de que o imperador também está aqui por esse motivo. Enquanto eles estão se atualizando, alguém de repente grita alto, chamando a atenção de todos. O repórter está aqui para relatar algo sobre Isaac e, dada a urgência no tom do cara, fica claro que é algo ruim. O velho idiota sente uma onda de felicidade por dentro ao considerar que seu plano deve ter funcionado. Alexandre e sua comitiva de cavaleiros correram para o quarto onde Isaac está, mas ao contrário do que todos temem, não é nada sério. Acontece que a barriga de Isaac simplesmente ficou inchada depois de engolir todo aquele suco de vegetais que os servos revelam que Isaac come extremamente bem. Ele já derrubou 15 garrafas daquele suco sem gosto. Por mais adorável que essa notícia possa ser, ela é igualmente devastadora para o velho bastardo. O fato de que esse garoto ainda está vivo depois de beber 15 garrafas de veneno está mexendo completamente com ele. Para entender como nosso garoto conseguiu sobreviver a essa quantidade absurda de veneno, vamos voltar um pouco no tempo, até quando ele tomou sua primeira garrafa daquele suco vegetal sem gosto. No momento em que seu corpo começou a absorver o suco, ele sentiu algo sinistro se infiltrando nele. Mas logo Isaac percebeu que, na verdade, era um veneno sagrado, uma toxina devastadora projetada para destruir o poder sagrado dos membros do clero. Esse veneno não tem efeitos imediatos, mas,
por ser um veneno, torna-se letal se o corpo absorver muito dele. No entanto, esse veneno é feito de mana demoníaca e, como ex-rei demônio, essa substância é basicamente um lanche perfeito para Isaac. Para ele, é como maconha. Ele poderia consumir isso o dia todo e ainda acharia ótimo, não importa quantas vezes o fizesse. Assim que terminou sua primeira garrafa, Isaac imediatamente fez um escândalo, exigindo outra. Os servos não tiveram escolha a não ser ceder, especialmente porque sua missão era garantir que ele consumisse veneno suficiente. Então, eles ficaram mais do que felizes em continuar alimentando-o. Mas Isaac também não estava reclamando. Ele estava igualmente feliz em absorver toda aquela mana demoníaca para si. Esse veneno ajudou Isaac a acessar um reino além da mente consciente, conhecido como o mundo inconsciente. E, no núcleo mais profundo desse reino, ele queria criar seu núcleo de mana. Ele então começa o processo, e uma bola de fogo se acende em suas mãos. Em seguida, ele começa a adicionar a mana que absorveu do veneno ao seu núcleo de mana. Como ele precisa desse núcleo para usar magia no futuro, decide prepará-lo primeiro. Mas seu experimento dá terrivelmente errado quando a mana explode. Assim que a explosão se dissipa, o que ele vê está longe do normal. O núcleo de mana deveria ter uma das 3 cores primárias, mas, no seu caso, ele é branco. E ele não faz ideia do porquê. No entanto, a cor não é o verdadeiro problema. O que mais o preocupa é o puro e esmagador poder que emana desse pequeno núcleo, que ainda nem está totalmente desenvolvido. Por mais assustador que isso possa parecer, na verdade, faz nosso garoto abrir um sorriso. Isso é uma verdadeira bênção disfarçada, algo muito além de suas expectativas. A ideia de um poder tão aterrorizante estar comprimido nesse pequeno corpo é simplesmente empolgante. Além disso, se ele se aprimorar corretamente, nem consegue imaginar que tipo de monstro ele pode acabar se tornando. À beira de alcançar novos patamares, ele reflete sobre seu passado, uma vida onde foi forçado a morrer como um perdedor patético que não havia conquistado nada. Tudo o que ele sempre quis foi sobreviver, e esse desejo profundo o levou a reencarnar como um esqueleto careca. Ele trabalhou incansavelmente como um demônio, criando bufos e habilidades originais através de puro esforço. Agora, parece que esses feitiços também foram herdados por esse pequeno corpo. Enquanto Isaac estava perdido em seu próprio turbilhão subconsciente, os 2 servos começaram a entrar em pânico. Por um momento, pensaram que o garoto poderia estar morto, já que ele não se movia havia um tempo. Mas, de repente, Isaac ergueu um dedo em direção ao teto, aumentando seu volume ao máximo, exigiu outra garrafa de veneno. Voltando ao presente, Alexander e seus cavaleiros estão aliviados ao ver que as coisas não são tão ruins quanto temiam. Até mesmo nosso garoto está aliviado, pois quase pensou que estava prestes a ser assassinado. Então, Isaac percebe o bispo olhando para ele com puro desprezo. Isso faz nosso garoto se perguntar: por que diabos esse cara está olhando para ele desse jeito? Ele pensa que talvez tenha comido demais, o que pode estar lhe rendendo esses olhares desnecessários. Mas rapidamente sacode a cabeça para afastar o pensamento e decide simplesmente agir como uma criança. Ele não quer reagir de forma exagerada ou agir de maneira estranha que possa atrair atenção indesejada, então continua interpretando o papel de uma criança inocente, enquanto o velho homem se consome de raiva. Na visão do velho bispo, Isaac deveria estar no chão, tossindo sangue e lutando por seu último suspiro. Em vez disso, esse garotinho está sorrindo de orelha a orelha, quase como se estivesse fazendo isso de propósito para zombar dele, e isso está deixando o velho absolutamente fora de si. Alguns dias antes, na sede do Santo Mar, foi revelado que qualquer um que recebesse o título de santo também ganharia controle sobre o Império Sagrado. E esse cara de cabelos dourados não está nem um pouco feliz com isso. Ele tem certeza absoluta de que o único motivo pelo qual todas as famílias nobres estão tão ansiosas para declarar um de seus filhos como o santo é por causa do poder que vem com o título, e ele deseja ter esse poder só para si.
O mesmo bispo desgraçado assegura a seu mestre que cuidará dos outros candidatos a santo, garantindo que ninguém fique no caminho. O cara de cabelo dourado então pergunta sobre alguns rumores desagradáveis que ouviu. De acordo com os boatos, um novo candidato a santo apareceu da casa Izua, a mesma família que tem laços fortes com o imperador. Parece que eles estão falando do nosso garoto. O bispo imediatamente fica tenso, sabendo muito bem que lidar com o candidato da casa Izua será seu maior desafio até agora. Mas, ainda assim, ele tranquiliza seu mestre, garantindo que o garoto estará morto muito antes de o imperador ter a chance de escolhê-lo como santo. No entanto, o loiro ainda não está satisfeito. Então, ele ordena que o bispo volte à casa Izua para verificar o cadáver do candidato e fazer um relatório. Esse homem de cabelos dourados não é outro senão o cardeal Harry Barré, chefe da casa Barré. Seu objetivo principal é eliminar todos os outros candidatos a santo das famílias rivais, garantindo que o próximo santo venha de sua própria casa. No presente, enquanto o velho bispo encara a criança muito viva à sua frente, ele está absolutamente apavorado com seu destino. Tudo o que pode fazer é ficar ali, suando frio, sabendo muito bem que o cardeal irá arrancar sua cabeça por ter falhado nessa missão. Enquanto isso, Alexander está profundamente intrigado com o cabelo loiro platinado de Isaac. Ele lembra o fundador do império, que tinha a mesma cor de cabelo. O velho bispo, no fundo, começa a perder o controle. Para ele, comparar esse garoto ao fundador do Império Sagrado é uma blasfêmia absoluta. Ao ouvir o bispo chamar Alexander de Sua Majestade, não demora para que Isaac perceba que esse homem deve ser o próprio imperador. Alexander, por outro lado, continua a falar verdades. Ele chega ao ponto de afirmar que Isaac está mais próximo de Deus do que o atual Papa, o que faz dele o candidato final a santo. Ao ouvir isso, nosso garoto quase entra em choque. A ideia de que ele, o ex-rei demônio, possa ser um candidato a santo era algo que ele nunca esperava ouvir. O bispo, é claro, não está nada feliz. O imperador está começando a favorecer Isaac, e o velho bastardo simplesmente não pode permitir que isso aconteça. Ele então se aproxima e pede permissão a Alexander para inspecionar a criança, argumentando que há algo de estranho nela. Afinal, nenhum bebê deveria ser capaz de beber tanto suco de vegetais, mas Alexander não vê nada de estranho em um candidato a santo engolindo comida de monge. Enquanto isso, o Isaac ainda está lutando para processar as verdades chocantes que acabaram de ser jogadas sobre ele. Como ele, o ex-rei demônio, poderia ser um candidato a santo. O maldito bispo, no entanto, se recusa a recuar. Ele continua insistindo para funcionar a criança. Finalmente, Alexander dá o sinal verde, mas deixa claro que terá que esperar até que alguém da casa Izua chega. Enquanto isso, minha cara está casualmente arrotando o excesso de energia demoníaca que não conseguiu digerir por comer demais. Mas no momento em que percebe o que acabou de fazer, ele rapidamente coloca a mão na boca. Por um segundo ele realmente pensa que ele pode ter acabado de explodir seu disfarce. E sim, parece que ele definitivamente fez, porque agora esse pedaço de lixo velho encontrou a desculpa perfeita para inspecioná-lo. Ele apenas sente energia demoníaca vindo da criança enquanto o bastardo se aproxima. Nosso pobre herói não pode fazer nada além de se preparar. O bispo está convencido de que esta criança deve ser um falso candidato a santo carregando mana impuro. Ele insiste que um inquisidor seja trazido imediatamente para investigá-lo, mas Alexander está ficando realmente irritado. Ouvindo essa velha bobagem de latido de Colt sobre um candidato a santo para amenizar as coisas, o bispo garante a ele que não há necessidade de preocupação, porque o Papa já selecionou o santo, ninguém menos que a criança da casa Barré. Esta notícia realmente surpreende Alexandre. Ele acha absurdo que o Papa tenha escolhido uma criança de sua própria casa, e finalmente tudo faz sentido para Isaac sobre o porquê desse velho bastardo estar tentando assassiná-lo. Aproveitando sua chance, o bispo pega Isaac em seus braços, alegando que ele precisa levar a criança a um padre e convocar um visitante inquisidor para uma inspeção mais aprofundada. Mas, antes que ele possa ir muito longe, o imperador o impede.
Alexandre o lembra enfaticamente que a casa Ezua é o aliado mais próximo da família imperial. Como imperador, ele sugere fortemente este velho berço para reavaliar a criança em uma data posterior. O velho bastardo para no meio do caminho apenas para fazer uma resposta, desta vez com uma ameaça suave, mas clara, dirigida ao imperador. Aparentemente, o Papa mencionou que a cerimônia de investidura do príncipe herdeiro só ocorrerá quando a seleção do santo for concluída. Basicamente, o Papa está ameaçando o imperador ao se recusar a reconhecer oficialmente seu filho, a menos que o imperador concorde com a escolha do Papa para o santo. Até mesmo Isaac pode sentir o que está acontecendo e isso o deixa incrivelmente irritado, embora ele não tenha intenção de se tornar o candidato a santo porque isso atrairia atenção indesejada e colocaria em risco sua verdadeira identidade. Ele também não pode deixar a inspeção passar. Isso pode revelar sua verdadeira identidade como um demônio. Então uma ideia surge em sua mente minúscula, um plano para transformar a situação a seu favor. Ele infunde a mamadeira que está segurando com mana e atinge o velho bastardo no rosto com força suficiente para quebrar seus dentes, fazendo com que sangue vaze de sua boca. Os dentes quebrados voam pelo ar enquanto Isaac age como uma criança brincando. O velho luta para compreender como algo tão simples pode doer tanto. Mas Isaac continua desempenhando o papel do inocente fofo criança, vendo a força absoluta deste menino. O imperador declara que esta criança deve ser verdadeiramente o santo, até mesmo o velho não tem a mínima ideia de onde todo esse poder sagrado está vindo. Isaac não para por aí, ele balança a garrafa novamente e acerta outro golpe brutal e continua sua barragem implacável um golpe após o outro. É seguro dizer que este é um dos piores dias que os velhos bastardos tiveram em um tempo. Enquanto isso, o imperador está aproveitando cada momento disso, completamente satisfeito em ver um candidato tão capaz para o título de santo. Isaac, por outro lado, faz questão de fortalecer a garrafa com magia e dá um último golpe para selar-o acordo, mas de repente ele sente algo incomum sobre seus próprios poderes. Toda vez que ele usa mana, ele pode sentir uma pequena quantidade de poder sagrado. Também você vê mana e poder sagrado são incompatíveis e normalmente não podem ser usados juntos. A única explicação para esta ocorrência estranha é a influência do mana core agora residindo dentro dele. O velho finalmente agarra mamadeira, jogando-a fora em um acesso de raiva, declarando que o bebê é um herege e que eles devem usar imediatamente o sagrado arte de exorcismo para colocar o último prego no caixão. Isaac alcança a jaqueta do velho e puxa uma mão assustadora. Ver essa mão em público deixa o velho completamente devastado. Ele sabe que está em apuros agora. Aqui está o contexto. Essa mão é na verdade o cadáver de um demônio de alto escalão selado. Em outras palavras, é um totem. O totem é um artefato que utiliza as características de demônios que consomem os cadáveres de outros demônios para absorver seu mana. Isaac manteve esse totem com ele o tempo todo. Apenas no caso de ele encontrar demônios, o velho perde completamente o controle quando percebe que esse garoto sabe sobre o totem. Isaac prossegue jogando o totem no chão, tornando visível para todos verem. Assim que o totem toca o chão, Isaac estala os dedos e o monstro demoníaco dentro é libertado, enquanto os espectadores ficam absolutamente chocados.